pessoal, boa noite. Então, estamos aqui para mais uma jornada, né? Uma parte da nossa jornada científica. Nós temos aí algumas apresentações para realizar, são vários temas, então sejam sempre atentos que toda quinta-feira estaremos aqui abordando algum assunto nessa jornada, essa primeira jornada científica aqui no Café. Então vamos lá, hoje nós vamos abordar um assunto que é um pouco parecido com o da última semana, que eu também falei de algumas descobertas científicas, mas eram voltadas ao tema do Jardim do Éden, né? Mais ali aquela região do Éden 2, as descobertas arqueológicas ali, as primeiras cidades. Então a gente falou mais especificamente nesse ponto. Aqui a gente vai falar um pouco mais abrangente, vamos começar lá da época da cidade planetária, da Lamátia, e vamos falar tem aqui os tópicos. Vamos falar dos assessores de Caligácia, os andonitas modificados. Depois nós tivemos a queda do príncipe, e aí o surgimento dos nefilins, né, que são os noditas. Falar um pouquinho sobre esse programa, que são os alienígenas do passado. E eles abordam muito dessas teorias, né, de Anunnakis, Nefilins e alienígenas do passado. Eles consideram como que esses seres fossem extraterrestres que vieram aqui, né, para escravizar a raça humana. Vou falar um pouquinho sobre as criaturas intermediárias e, novamente, algumas descobertas arqueológicas aí da história da humanidade. Primeira coisa que eu quero abordar é essa questão dos Cem de Caligaste. Eu preciso contextualizar um pouco, né, para quem não conhece ainda essa parte da história, e para quem porventura vem assistir em algum momento, talvez todos já tenham ouvido falar essa história do Cem de Caligaste, mas eu vou fazer uma breve contextualização dessa história. Nós sabemos que todo planeta, quando ele já já recebeu, né, já surgiu a raça humana, os seres dotados de vontade, seres que são capazes de alcançar e sintonizar os 7 espíritos ajudantes da mente. Então, depois de um tempo que essas raças estão neste planeta, o planeta é agraciado com uma ajuda celestial, o primeiro governante planetário. Esse governante, ele tem o título de príncipe planetário. E é comum em todos os planetas. Depois de um tempo que surgiu a raça humana, vem um governante planetário. E no nosso caso, nós recebemos esse governante. Ele veio para cá há 500 mil anos. Ele se estabeleceu ali na região da Mesopotâmia. Veja que na última apresentação eu estava falando de Adão e Eva por volta de 37 mil anos atrás. Agora, nós voltamos muito mais no tempo, estamos agora há 500 mil anos atrás, quando veio para cá o príncipe planetário, que é esse governante planetário, e que isso acontece em todos os planetas. Sempre que um planeta evolucionário, né, está ali naquele processo evolutivo das espécies, surge então a raça humana, depois de um tempo vem esse governante planetário. E qual que é a missão dele? O que ele faz nesses planetas? Ele vem com o objetivo principal de civilizar essas raças. Por que civilizar? Olha, é uma época em que as raças são primitivas. Esses seres humanos que vivem nesses planetas iniciais, eles não tiveram noção nenhuma de civilidade. Eles não sabem ainda construir casas, nem roupas. Eles usam, por exemplo, peles de animais. Eles dormem no topo das árvores para fugir de predadores, ou então em cavernas. Eles usam a pedra, já sabem usar o fogo, mas ainda não tem, por exemplo, não usa o metal, né? Ainda não descobriu a metalurgia. Eles não têm noção de cerâmica, escrita, nada. Bom,
eles são coletadores. Como que eles vivem? Eles vivem de lugar em lugar, coletando o que está disponível na natureza. Por exemplo, eles estão numa região, eles caçam tudo que podem, eles coletam todo o alimento que podem, quando acaba, eles mudam de lugar. Então, eles eram nômades nessa época. E o que que surge, então, com a vinda desse governante planetário? Ele traz as primeiras noções de civilidade. E aí, para que esse príncipe, esse governante, que é chamado de príncipe planetário, possa se estabelecer no planeta e efetivamente conseguir ajudar as raças humanas, como ele é um ser espiritual, então ele precisa de assessores, assessores materiais, seres materiais, porque ele precisa de alguém para interagir com as raças humanas. Não há possibilidade de seres espirituais interagirem direto com seres materiais. Quando isso ocorre, ocorre muito raramente em situações muito específicas. Por exemplo, assim, Gabriel, um anjo, apareceu para Maria, né? Uma coisa bem específica, mas no dia a dia, para civilizar as raças, esse príncipe precisa de seres materiais que façam essa assessoria, sejam os assessores desse príncipe. Então, quando chegou no momento certo do nosso planeta receber esse príncipe ele vem lá da sede do nosso sistema. No nosso caso, né, nosso sistema é Satânia e a capital do nosso sistema é Jerusalém. Então, esse príncipe vem de Jerusalém. O nosso sistema tem atualmente 619 mundos. Na época tinha menos, né? Na época, isso há 500 mil anos. Tinha menos mundos habitados. Na época, acho que na época da rebelião eram 606 mundos. 607 mundos, desculpa. O nosso é o 606. Então, hoje, nós sabemos que o sistema tem 619 mundos. Então, essa sede, ela diz, é, envia para esses planetas, todos eles, em algum momento, esse governante, esse príncipe planetário. Ele vai se estabelecer no planeta e vai iniciar um trabalho de civilização das raças. Muito bem. Quando o nosso príncipe estava se preparando para vir para cá, ele então precisava trazer para cá alguns assessores. Então ele fez um anúncio lá em Jerusalém e disse assim: olha, estou indo para Urântia, é um planeta decimal, um planeta que surgiu a espécie humana há não muito tempo, havia meio milhão de anos que o ser humano estava aqui já. E eu estou indo para lá e eu vou precisar de 100 assessores. Eu preciso de 50 assessores, homens, e 50 mulheres. Nós sabemos que lá no sistema, na sede do sistema, as pessoas já não são mais, já não têm mais corpos materiais dotados de sexo, né? O órgão sexual propriamente. São seres já moranciais e estão vivendo uma outra realidade. Porém, essas pessoas, elas haviam sido homens nas suas vidas, né? Nos seus planetas de origem. Então, né, tinha 50 que haviam sido homens, 50 que haviam sido mulheres. Então, eles continuam mantendo essa polaridade do masculino, do feminino, essa identificação, mesmo não sendo mais dotados de corpos sexuados, né? De órgãos sexuais. Mas, então, esse nosso príncipe, que se chama Caligácia, isso há 500 mil anos no passado, ele fez esse apelo lá em Jerusalém, na sede, e falou: estou indo para Urântia, o planeta 606 de Satânia, eu vou cumprir uma missão lá de civilizar as raças, de governar o planeta, e eu preciso de 100 assessores, 50 homens, 50 mulheres. Nesse momento, surgiu um monte de voluntários. Ele tinha mais, aqui o livro fala de 785 mil voluntários. Olha só. E ele escolheu, então, aquele que ele considerou os melhores,
pegou os melhores, né, deve ter feito um processo de seleção, escolheu 50 homens, 50 mulheres, para que viesse com ele para cá, e aqui eles pudessem fazer esse trabalho de serem assessores do príncipe, essa interação entre o governo planetário e as raças humanas, os seres humanos. Então foi isso que aconteceu há 500 mil anos. Caligacho então reuniu 100 assessores e eles vieram para cá. Chegando aqui, esses seres, esses 100 assessores que estavam lá em Jerusalém, naturalmente eles não tinham se fusionado ainda com o ajustador. E se eles tivessem se fusionado com o ajustador, eles seguiriam a sua carreira pelo universo e eles não poderiam vir cumprir essa missão aqui. Mas eles não haviam ainda se fusionado. Não sei se vocês também sabem sobre isso, mas é muito comum de pessoas passarem pelo 7 mundo das nações e a fusão acontecer somente em Jerusalém. Nesse caso aqui, esses 100 não haviam se fusionado ainda. Então, eles tiveram que se separar dos seus ajustadores, e os ajustadores foram deixados para lá, e eles vieram para cá cumprir essa missão sem os seus ajustadores. E eles aceitaram o desafio. Não, nós vamos lá, vamos trabalhar junto com o príncipe. Outra coisa, como eu disse lá em Jerusalém, esses seres ascendentes, que um dia haviam nascido em seus planetas de origem, eles eram humanos como nós, já foram, né? Humanos como nós, nasceram né, dos seus pais, cresceram, envelheceram, morreram, foram ressuscitados no mundo das mansões, passaram pelos 7 mundos e estavam em Jerusalém. Esse era o status deles. Provavelmente, em algum momento, eles iriam se fusionar com o seu ajustador, ou com um fragmento do filho, ou com um fragmento do espírito, alguma coisa ia acontecer, e eles iam seguir as suas carreiras. Mas eles interromperam todo esse trabalho lá, essa carreira moroncial, para virem aqui para Urântia. E em Urântia, eles precisariam de corpos materiais, porque primeiro que quando eles viveram no seu planeta de origem, eles tinham corpos materiais, igual a nós, né? Nós temos corpos materiais. Mas o que acontece quando a gente morre? Esse corpo fica aqui, né? Volta. Os elementos químicos do nosso corpo, né? Aqueles elementos da tabela periódica que é, com, é, que constitui, né, a formação do nosso corpo, volta para a Terra, né? A Terra absorve isso de novo, aquele carbono, aquele cálcio, aquilo que forma o nosso corpo fica aqui. Só a nossa alma que é levada para as das mansões. E lá a gente recebe um corpo novo, um corpo monancial. Era o estado que eles se encontravam. Eles tinham já seus corpos monanciais. Quando foram trazidos para cá, bom, agora vocês precisam de corpos materiais. Precisam para que possam interagir com as criaturas materiais do planeta. Então, vocês precisam ser seres de carne e osso, pessoas com corpo material como os seres humanos do planeta. E eles não tinham corpos materiais, eles tinham a sua alma, né, o seu corpo moroncial, que já estava bem desenvolvido, por assim dizer, lá em Jerusalém. Eles tinham esse corpo, tinha uma mente. O ajustador do pensamento ficou lá, eles foram afastados do ajustador. E então eles tinham corpo, mente, alma e personalidade. É que eles tinham. E aí vieram para cá. Chegando aqui, bom, precisamos que eles tenham corpos materiais. Como é que nós vamos fazer? Né? Eles tinham que prover esses corpos. O livro de Urântia diz que o príncipe escolheu entre os seres humanos daqui da Terra, aqui na Terra, a única raça daquela época, né, que tinha aqui, era os Andonitas, descendentes de Andon e Fonta, que haviam surgido meio milhão de anos atrás, contando daquele momento em que o príncipe havia chegado. Esses Andonitas haviam se espalhado pelo mundo, já estavam bem distribuídos,
E aí o príncipe planetário falou: preciso fazer corpos materiais para os meus assessores, os assessores que eu trouxe de Jerusalém. Eles não têm corpos materiais. Então eles selecionaram 100 humanos aqui da Terra, que também eram 50 homens, 50 mulheres. Para que eles pegaram esses humanos? Olha, para utilizar o plasma vital deles, eu entendo que Bill Durant estaria se referindo ao DNA, né, o material genético desses corpos, porque DNA na época esse termo ainda não havia sido formado, não existia esse termo em 34. O livro Durant chama de plasma vital, que não deixa de ser o código genético, o DNA desses 100 andonitas. Então, olha, vocês podem ceder o material genético de vocês para que a gente possa, então, criar corpos materiais baseados nesse código genético, para que esses corpos sejam utilizados pelos meus assessores que eu trouxe de Jerusalém. E isso foi feito. Escolhido, então, 50 homens, 50 mulheres aqui da Terra, já adultos, formados, eles cederam os corpos, o DNA deles, e foram construídos, então, 50 corpos de homens e 50 corpos de mulheres baseado nesse material genético, para que pudesse, então, ser o receptáculo da existência material dos assessores de Caligaste, do príncipe planetário. E assim foi feito. Não sei qual a técnica, o livro Durante não explica, só fala que foram feitos. E aí a gente agora tinha um par, né? Um par. Nós tínhamos o humano que cedeu o DNA e tínhamos o clone dele. Então, no clone dele estava o assessor do Caligacha que tinha vindo lá de Jerusalém. E o outro era o próprio ser humano aqui da Terra que havia cedido o seu DNA. O livro diz que esses seres humanos modificados, eles foram modificados exatamente para atuarem em parceria com seus clones, por assim dizer. O livro de Durante não trata a palavra clone, até porque clonagem também é uma coisa bem recente. Mas o livro diz que eles cederam o seu plasma da vida para a criação desses novos corpos. E, ao mesmo tempo, os corpos deles foram modificados para que eles pudessem viver também indefinidamente. Aquele processo de envelhecimento natural que todos nós temos, eles deixaram de ter. O mesmo acontecia com os 100 assessores. Então, nós passamos a ter 100 assessores, que são os 100 de Caligacha, os corpos foram feitos para eles, e nós tínhamos agora 100 humanos modificados que também começaram a atuar. Então, o Caligacha agora passou a ter 200 pessoas, né? Porque cada um tinha o seu par. Por exemplo, o Van é aquele que veio de Jerusalém, o Van. Mas quando chegou aqui, o Amadon cedeu o DNA dele para que fosse feito um corpo para o Van. E agora Van e Amadon, se a gente olhasse um para o outro, a gente veria que eles eram semelhantes, porque um é clone do outro. O corpo, né? O corpo é clone do outro. Mas dentro daquele corpo do Van, não estava o Amadon, estava a mente do Van, a alma do Van, né? A personalidade do Van, que havia vindo de Jerusalém. Então foi assim que aconteceu. É uma história extremamente fantástica, assim, uma coisa assim chega a ser inacreditável, né? De fato, parece muito espetacular e é uma das coisas que mais me espantou, né? Quando eu comecei a ler o livro Durante, eu falava, não, olha só o que esse povo inventa, cada história, né? Parecia mesmo uma cena de filme, alguma coisa de ficção científica. É claro que com o passar do tempo você vai lendo o livro Durante, vai entendendo os detalhes, tudo que está em torno disso, né, e todos os outros eventos acontecendo, aí a gente entende melhor que isso realmente não é impossível. Hoje a tecnologia já entende que isso não é impossível. A gente já conseguiu fazer clonagem, né? A ovelha Dolly, que viveu até bastante tempo, ela foi clonada e era uma cópia idêntica do código genético que havia sido cedido por uma outra ovelha.
Bom, pelo que sabemos, ainda não fazem isso com seres humanos. A gente não sabe, né? Nos, nos submundos aí da ciência, a gente não sabe o que acontece. Mas tudo indica que ainda não se fez clones de seres humanos, exceto isso que a gente está vendo aqui. Mas isso foi feito por quem? Por seres celestiais que vieram de outro lugar, de outro universo. Eles falam dos engenheiros de Avalon, que sempre que a gente precisa de alguma tecnologia mais avançada, vem lá desse universo local vizinho, que é Avalon, para nos ajudar. Parece que é o nosso universo irmão, assim, mais velho, né? Porque sempre que a gente precisa de uma tecnologia nova, alguma coisa que ninguém consegue fazer, o livro fala desses engenheiros de Avalon, esses que vieram de Avalon para cumprir algumas tarefas. A gente vê isso na história de Adão e Eva, vê isso na história dos assessores também. Então, vamos prosseguir, porque a gente vai abordar um pouco mais disso aí. Eu disse que agora nós tínhamos 200 assessores e que eles eram supra-humanos. Supra-humanos, ou seja, acima do nível normal de um ser humano. Um ser humano envelhece, né? Envelhece, morre. Só que esses assessores não. Parece que o livro Durante dá alguma dica, né? Fala sobre os radicais livres que causam, né, o envelhecimento da célula. Por algum momento, por um certo tempo, o nosso corpo ele vai, vamos dizer assim, as células vão se reproduzindo e mantendo o corpo jovem. Por muitos anos a gente consegue repor as células e as células vão se reproduzindo e a gente vai repondo. Se você se machuca, a célula se reproduz ali, corrige e assim, e a coisa funciona muito bem. Em algum momento da nossa vida, esse processo de reprodução celular, ele vai reduzindo, ele vai diminuindo. A gente já não consegue mais repor as células velhas e a gente começa a envelhecer. Parece que Deus colocou mesmo esse negócio ali na gente, porque imagina, a gente vai viver eternamente aqui? Não, tem que haver um começo, meio e fim da vida humana. Mas no caso dos assessores, eles tinham uma missão para cumprir ao longo do tempo. Eles ficariam aqui por um período muito longo. Não seria assim 80 anos, 100 anos de idade suficiente para eles cumprirem as suas missões. Então, parece que a solução melhor foi que eles tivessem essa prerrogativa de reprodução celular e que isso não reduziria nunca. Para que isso acontecesse, havia duas condições. Eles estavam, primeiro, conectados a alguns circuitos de vida do sistema, que, combinado com o fruto da árvore da vida, que era uma árvore, um arbusto que tinha vindo lá de Edente, a sede da constelação, e a combinação desse circuito especial do sistema, junto com o alimento do fruto da árvore da vida, combatia então o processo de envelhecimento. E aí eles poderiam viver, né, indefinidamente. Enquanto eles estivessem conectados aos circuitos da vida e se alimentando do fruto da árvore da vida, eles não envelheceriam. Ou seja, as células nunca parariam de se reproduzir. Então eles continuariam jovens indefinidamente. E agora o príncipe, como eu disse, ele tinha os 100 assessores que tinham vindo de Jerusalém e tinham também os 100 humanos modificados, os andonitas modificados. A gente vai ver muito sobre isso. Os andonitas modificados e os assessores de Caligaste. Então eles não tinham agora só 100, ele tinha 200, né? Outra característica que eles tinham, esses 100 de Caligaste, os que tinham vindo de Jerusalém, é que eles, lá em Jerusalém, eles já tinham uma maturidade moroncial. Eles tinham corpos moronciais. Lembre-se que quando nós morremos aqui, o nosso corpo fica aqui, e aí somente a nossa alma é levada para os mundos das mansões. E aí o livro diz o seguinte, que lá nós receberemos um novo corpo. E esse corpo, dotado de mente, é um corpo diferente. Não é um corpo material, é um corpo moroncial. É um outro nível da realidade. A realidade, nós temos três níveis, né? As substâncias
existente no universo, nós temos a matéria, que é isso que nós conhecemos, e nós temos o espírito. E entre essas duas realidades existe uma realidade intermediária, que é a morôncia. É uma realidade moroncial. Bom, nossa realidade material é essa aqui que a gente está vivendo. Depois da morte, nós entraremos na fase da realidade moroncial. E, sendo seres moronciais, nós teremos um corpo moroncial. E era exatamente isso que esses 100, quando estavam lá, tinham, seus corpos moronciais. Então, esse fato deles serem seres moronciais já maduros, dá a impressão que eles tinham algumas coisas que eram superiores a nós, né? Por exemplo, enquanto humanos mortais, nós temos um corpo material. E dentro de nós começa a surgir a alma, que o livro Durante chama que é um embrião moroncial, que é que vai ser a continuidade da nossa existência do lado de lá. Mas esse embrião, assim como todos os embriões daqui, em algum momento nascem, né? Crescem, desenvolvem, e tudo indica que lá eles já estavam desenvolvidos, possuíam almas bem desenvolvidas, não eram mais embriões. E quando eles estavam aqui, agora, eles tinham duas realidades. Pensa comigo, eles deviam ter um corpo material, que foi feito por conta da clonagem dos andonitas, dos 100 andonitas modificados, mas eles tinham também seus corpos moronciais. E aí é que a coisa aconteceu um negócio fantástico aí. Diz o livro Durante que, através de um enlace moroncial, um homem e uma mulher, entre os 100. Lembra que eram 50 homens, 50 mulheres? Então, entre um desses homens e uma dessas mulheres, eles começaram a fazer uma espécie de tentativa de enlace moroncial. Bom, não sei explicar como isso funciona, mas eu vou dar um exemplo, olha. Eu vou dar um exemplo. Quando duas pessoas se unem em torno de uma ideia, assim, um enlace mental, por assim dizer, uma ideia, vamos criar alguma coisa junto, uma música? Vamos. Um contribui com uma parte, outro contribui com a outra, um ajuda na melodia, o outro ajuda na letra, e vai. De repente, os dois juntos, num enlace mental, geraram uma coisa nova, correto? Gerou uma música, ou produziu uma arte, ou, né, ou produziu um objeto, uma máquina, uma invenção, qualquer coisa. Ou seja, duas mentes se unem em torno de um propósito e geram uma coisa nova. Beleza. E nós, seres materiais, quando nós realizamos um enlace material, né? No nosso caso, através do sexo, né? Num enlace material, a gente chama de sexo, também podemos juntos produzir um novo ser, correto? Por quê? Porque, por exemplo, pegar metade da célula a célula masculina e pega metade da célula feminina. Essas duas metades se unem, formam uma célula nova, que tem metade das características do homem, metade das características da mulher. Essa célula nova, então, pode gerar um novo ser, uma nova criatura material, ou seja, um enlace material gera uma nova criatura material. Beleza. E aí, esses dois curiosos, assim, e se nós fizermos um enlace moroncial? Nossos corpos moronciais, não me perguntem como, né? Eu entendo que não tem nada a ver com sexo, até porque a gente sabe que lá no mundo das mansões os corpos materiais não possuem sexo, então os corpos deles não possuem esses corpos moronciais, mas de alguma forma isso aconteceu. E esses dois lá, dois curiosos, de repente descobriram que eles haviam conseguido gerar um novo ser, uma nova criatura. Só que não era material, porque eles não tinham feito isso através do sexo. Era um enlace moroncial. E aí, quando isso aconteceu, levaram isso ao conhecimento do príncipe planetário. E o príncipe sabia que isso era uma coisa que poderia acontecer e que isso acontecia em outros planetas.
e que era importante porque essas criaturas eram criaturas monanciais, estavam ali entre a realidade material e a realidade espiritual. E seria de grande valia para o príncipe em alguns trabalhos ali. Porque eles podem, por exemplo, ficar invisíveis aos olhos materiais, podem aparecer, eles podem então controlar a visibilidade, aparecer ou desaparecer. Eles eram seres de uma agilidade tremenda, eles conseguem atingir velocidades altíssimas. Vou falar um pouco mais sobre isso na frente. E aí, quando o príncipe soube disso, falou assim: beleza, vocês estão autorizados a continuar esse processo. Formem 50 casais e todos vão tentar fazer a mesma coisa. Nós temos um aqui que já conseguiu, ele vai explicar para vocês como é que faz, né? E aí vocês vão iniciar esse processo e aí vamos ver quantos seres intermediários a gente consegue produzir. E com isso, cada casal conseguiu gerar 1000. Olha só que incrível, né? Cada casal que se uniu conseguiu gerar 1000. Depois de gerar 1000, não conseguia mais. Eles perdiam a capacidade de produzir esses seres. E aí, com essa brincadeira, 50 casais vezes 1000, 50.000 criaturas intermediárias foram criadas. E esses seres intermediários foram extremamente importantes para o trabalho do príncipe. Lembra que o príncipe tinha que a missão dele era civilizar as raças humanas? Então, eles construíram uma cidade, se estabeleceram ali, a cidade se chamava Dalmácia, né? Então eles conseguiram construir uma cidade, construir suas escolas, eram 10 escolas, e cada uma ensinava assuntos diferentes, e foram então civilizando as raças humanas com o trabalho dos 200 assessores e de 50.000 criaturas intermediárias. Bom, eu tirei um trecho aqui do livro para a gente ler, que diz assim: sobre isso, deveria ser explicado que, na época em que os 100 andonitas contribuíram com os membros do corpo de assessores do príncipe, dando seu plasma germinativo humano, os portadores da vida introduziram nos seus corpos mortais os complementos dos circuitos do sistema. E assim, eles tornaram-se capacitados a viver concomitantemente com o corpo de assessores, século após século, desafiando a morte física. Então, enquanto eles estavam conectados a esses circuitos e se alimentando do fruto da árvore da vida, eles puderam viver durante todo esse período, né? E aí começa todo o processo, né, de construir a cidade. Nós tínhamos o príncipe, o Caligácia, o seu adjunto da Ligácia, que é o seu braço direito, né, o vice, e também um grande número de anjos e uma hoste de outros seres celestiais. Além disso, ele tinha os 100 assessores, os 100 andonitas modificados, e tinha também, que eu não coloquei aqui, os 50.000 criaturas intermediárias. E eles trabalharam nesse projeto de civilização das raças por 300.000 anos. Eles trabalharam lealmente. E aí eles foram ensinar os seres humanos, né, transformar um homem que era um nômade, um coletador, transformando ele num pastor, um agricultor, um homem que podia se estabelecer num lugar, construir uma cidade, não precisava mais ficar procurando alimento, né? Por quê? Eles ensinaram a eles, ó, o uso da água. Então, eles aprenderam a escavar poços. E aí, com isso, eles tinham água em abundância ali naquele lugar. Não precisava sair procurando, né? Eles também aprenderam a fazer o tratamento das peles de animais. Além disso, aprenderam também a tecelagem, construir as próprias roupas com a seda, com o algodão, os elementos que se tinha disponível na natureza, né? E a lã também, né? Porque eles tinham a criação de ovelhas. Aprenderam também o uso dos animais, domesticou o boi, o cavalo,
para utilizar a força da tração animal, tanto para poder transportar a si mesmo, né, usando eles como mecanismo de transporte, mas também para transportar coisas, né? O plantio, a colheita deles, o alimento. Eles inventaram a roda, foi ali que surge a roda, depois da chegada do príncipe planetário que surge a roda. Antes disso, o homem não tinha noção de nada disso, né? Além disso, a pecuária e a agricultura. Antes, eles ficavam no local, caçava. Acabou a caça, eles tinham que mudar de lugar. Agora eles descobriram que eles podiam criar os animais aqui. E não precisava caçar, né? Por exemplo, eu vou criar o gado, criar a ovelha, criar o boi, né? O cavalo e outros animais, eles tinham ali agora à disposição. Para quem tinha, por exemplo, as ovelhas se reproduzindo ali, seu curral, não precisa assim, ó, acabou a carne, agora eu vou ter que buscar em outro lugar. Não, eles tinham o seu próprio gado para o alimento. A mesma coisa a agricultura. Antes eles achavam que só podia colher o que a natureza fornecia. Agora eles podiam plantar aquilo que eles queriam. Ah, eu gosto mais do trigo, gosto mais do arroz, gosto mais, né, de um outro alimento qualquer, qualquer cereal. Eu vou plantar o milho, por exemplo, né? Então, eles podiam plantar ali naquela região. Então, não tinha mais que ficar saindo de um lugar para outro. O homem deixou de ser esse nômade caçador, passou a ser um pastor agricultor. Além disso, foi nessa época que os ascendentes, esses 100 assessores, eles domesticaram os fandores. O que eram os fandores? Os fandores eram uma espécie de aves enormes que eram capazes de transportar pessoas voando sobre eles. Então, eles domesticaram essas aves. Os fandores conseguiam transportar até 2 pessoas ao mesmo tempo e tinha uma autonomia de voo de até 80 quilômetros. Imagina! Por exemplo, daqui até Ribeirão Preto, onde eu moro aqui, são 50 quilômetros. Daria para montar um fandor aqui e voar até lá, né? Lá ele desce, toma água, descansa um pouquinho, a gente pega a estrada de volta, voando, né? Então, os fandores foram muito úteis. Além disso, eles domesticaram também os pombos-correios para servir de mensageiros, né? Eu não sei se todos conhecem como é que funciona um pombo-correio. Eu tinha curiosidade e um dia eu pesquisei sobre isso. Eu falei, nossa, como é que o pombo-correio sabe que ele tem que ir naquele lugar levar uma mensagem, né? Só que não é assim que funciona, não. O pombo-correio, ele funciona assim. Você cria o seu pombo aqui, na sua cidade, na sua localização, ele sabe onde ele mora. Aí o que que eu faço? Eu pego esse pombo, levo para uma outra cidade. Eu tirei ele do lugar onde ele mora, do local onde ele nasceu, cresceu, viveu, eu levo para uma outra cidade e ele fica lá. O dia que eu precisar mandar uma mensagem aqui para essa cidade onde o pombo nasceu, eu coloco a mensagem no pezinho dele e solto. O que que ele vai fazer? Vai buscar a sua casa. Ele vai voltar para o ponto onde ele nasceu e cresceu. Então é assim que os pombos correios sabem para onde vai. Ele sabe por quê? Porque eu estou voltando para minha casa. Ele tem ali um mecanismo de geolocalização, né, que sabe exatamente onde ele mora. E assim ele volta para aquele lugar trazendo uma mensagem. Então, e para eu mandar mensagem daqui para lá, eu vou pegar o pombo que nasceu lá e trazer para cá para quando eu soltar ele, ele voltar para casa dele. Então, eles descobriram isso e os pombos correios foram muito, muito úteis. Imagina, né? Em vez de eu ter que mandar um cara a cavalo para levar uma mensagem, o pombo vai voando. E muito mais rápido, né? Não tem negócio de atravessar rio, subir montanha e descer, não. Ele vai de avião. Então, isso foi muito útil para eles naquela época. O príncipe também ensinou as raças humanas acerca de construção de muralhas, tanto para proteger contra o ataque de animais selvagens, como também de tribos hostis, né? Os inimigos podiam querer atacar suas casas. Então, eles aprenderam armas, construir armas, aprenderam a metalurgia, aprenderam a criar armadilhas, né? O uso do metal mudou muita coisa. Além disso, na questão da higiene pessoal, eles foram ensinados que os lixos, restos mortais, tudo isso pode causar doenças. Então, eles foram orientados a queimar os detritos, né? Destruir o lixo. Com isso, você destrói também tudo que está ali de contaminante, né?
Aí surge ali o casamento, jogos competitivos entre as tribos, surge a escrita pela primeira vez, a arte, a escultura, surge a cerâmica, porque antes o homem tinha que ficar, né? Eu preciso de uma pedra no formato adequado para fazer um objeto. Agora não, faz do barro, queima, pronto. Podia fazer utensílios domésticos, né? Cuias, pratos e copos e panelas, tudo feito ali na cerâmica, no barro. Além também da dança e religião. Várias coisas foram ensinadas nessa cidade. Como é que eles faziam? Eles pegavam as crianças lá das suas tribos e essas tribos tinham prazer de fazer isso. Não era uma espécie de sequestro, não. Os homens tinham prazer de oferecer os seus filhos para que fossem criados na cidade dos deuses, né? Entre aspas. Para eles, os deuses estavam na terra. Imagina, uma criatura que não envelhece, que não morre, que tem o poder de controlar um ser humano através do poder da mente. Eles tinham muitas atribuições que eram fantásticas e isso fazia com que os seres humanos temessem essa raça. Eles eram poderosos, realmente tinham conhecimento, tinham controle de tudo. E aí, essas tribos tinham o prazer de, eles falam assim, dedicar, né? Oferecer, consagrar o seu filho aos deuses. E daí que surge aquele costume de que o filho nasce e leva ao templo para consagrar ao Senhor, para dedicar ao Senhor, né? Os judeus mesmo tinham muito disso. Lembra que Jesus, no 8º dia, foi levado ao templo. Então sempre tinha esse ritual de nasceu a criança, ir lá e oferecer ele ao Senhor. No caso da cidade, algumas dessas crianças eram então levadas para a cidade planetária. Eles cresciam lá, aprendiam tudo sobre essas técnicas que eu listei aqui, eram 10 escolas. Quando eles atingiam a idade de 18 anos, eles eram devolvidos para a sua tribo. E agora eles iam transmitir esse conhecimento para a sua tribo. Eles seriam os mestres lá, porque ele foi criado, entre aspas, na cidade dos deuses, não é mesmo? Então eles tinham todo o conhecimento, eram praticamente venerados, se tornavam os mestres. E imagina isso num processo de 300 mil anos. Foi assim que todo esse conhecimento se espalhou pelo mundo. Algumas pessoas que estudam essa, essas histórias do passado falam como pode ter coisas que surgiram em lugares diferentes do mundo se eles não se comunicavam? Opa, claro que se comunicavam, vieram tudo de um tronco próximo, né? Tudo, esse conhecimento todo saiu dali. Não é à toa que tem, por exemplo, pirâmides em todos os lugares do mundo. Não é à toa que todos os povos, todos os homens aprenderam a domesticar animais, aprenderam a usar os pombos-correios, aprenderam a usar a cerâmica, a metalurgia. Por quê? Porque todo esse conhecimento veio desse centro cultural que foi Dalmácia. E esse processo durou por muito tempo. 300 mil anos é muito tempo. A gente fala, às vezes a gente não tem noção de quanto é. Mas assim, ó, de Jesus para cá tem 2.000 anos e a gente parece que, nossa, faz tanto tempo que Jesus veio aqui, não é mesmo? 2.000 anos. Imagina uma civilização funcionando por 300 mil anos. É muito tempo. Bom, eu vou aliviar um pouquinho aqui para vocês fazerem perguntas, né? Porque eu já estou falando aqui há 50 minutos quase, e aí não dei oportunidade de ninguém falar nada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Só que me chamou a atenção na minha, que eu não tinha me dado conta, é que eles não se fusionaram ali no sexto mundo, né? Eles foram até Isso. Jerusalém e não tinham se fusionado ainda. É. O livro diz que na era atual está acontecendo mais no sexto mundo das mansões, né? Eu entendo que com o passar das eras no sistema, isso vai reduzindo, né? É, Todos os pode mundos vão ser. evoluindo e isso vai reduzindo. Em vez de funcionar em Jerusalém, passou para o sétimo, passou para o sexto, vai para o quinto, quarto. Em algum momento, essa fusão começa a acontecer no planeta de origem, quando todos os mundos começam a atingir a era de luz e vida.
Então, isso vai recuando com a evolução dos sistemas. Mais alguém? Aí, e era uma turma grande, né? 745 mil candidatos, né? Então, Era, tinha muita gente. Mas pensa, né? é, Nas 606 planetas, é. 600 planetas, né, de gente afluindo lá para Jerusalém. Aqui tinha 500 milhões, 500 milhões de habitantes, né? Mas outros planetas avançados podiam ter 10, 12, 15 É, bilhões, né? É verdade. e ao longo do tempo, né? É É. um fluxo constante de almas subindo. E ali também o livro fala que eles ensinaram a domesticar os cantores, né? Acho que Isso. foi ali também, né? Daí talvez até por ali que eles iam para outros continentes ou em outras terras e talvez, né? É Pegavam, traziam, continente. queriam. Continente eu acho difícil, porque eles dizem que a autonomia dos pandores era de 80 quilômetros. E É. aí não tem como partir de um continente para outro, né? Não É tem. que eu penso nas pirâmides, claro, elas são mais recentes, né, também. Apesar de que todas as pirâmides que tem aí são de 3, 4, 5, 6 mil anos, talvez. Mas talvez tinha muita coisa e não resistiu 200, 300, 500 mil anos, né? A Provavelmente é Terra, isso. os continentes se movem muito, então algumas civilizações podem estar perdidas debaixo dos continentes que a gente não sabe. Bem provável, é. As E quando cidades, por chega... exemplo, É, cidades como Gobekli Tepe, que eu até comentei na última quinta-feira, uhum, eles cavam metros e metros abaixo do chão para conseguir chegar na cidade. E isso tem 12 mil anos, uhum, é. né? Imagina 12 mil, agora imagina 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil anos. Ah, não Sem tem falar mais que um balde. a região da Dalamátia submergiu, está debaixo do Golfo Pérsico, então também tem esse fator. Sim. Eu fico impressionada com tudo que eles trouxeram, né? Noções de higiene, o que era da Lamátia e o retrocesso que houve depois que ela afundou, né, com a rebelião. Em Isso poucos A anos. ficou rebelião tudo foi um caos. perdido. Bom, tudo ia bem, né? Tudo ia bem, as raças estavam evoluindo, Caligaste era o príncipe planetário, Daligaste é o seu vice, os anjos trabalhando pelo planeta, os 100 assessores, os 100 humanos modificados, 50 mil intermediários, tudo estava funcionando perfeitamente bem. Até que um certo dia chegou em nosso planeta um tal de Satã, né? Para apresentar uma proposta para o nosso príncipe planetário. Bom, não sei se isso aconteceu antes ou aconteceu depois, mas o que sabemos é que, de tempos em tempos, a cada 100 anos do nosso sistema, ocorre uma reunião lá na sede com todos os príncipes planetários. Bom, eu comparo isso como se fosse assim, sabe quando os prefeitos todos se reúnem num grande congresso em Brasília, né? Todos os representantes dos municípios vão para a capital. Então, eu imagino que seja mais ou menos assim. Todos os príncipes planetários participam desses conclaves lá na sede do sistema. E num desses conclaves, então, Satã pede a palavra e ele então anuncia o que ele chama de declaração de liberdade, que seriam as propostas de Lúcifer de alterar todo o sistema que estava funcionando naquele momento. O sistema funcionava assim. Lúcifer era o governante de um sistema, na época tinha 607 mundos, e o nosso planeta é o 606, então a gente era praticamente o caçulinha, né, na época. E depois de nós só tinha mais um. Mas ele governava esse sistema sob uma autoridade acima dele. Acima dele tinha os pais da constelação, que governam a constelação de Norlatchadek. Acima dos pais da constelação, nós temos o governo do universo local, que o governante é Micael de Nébadon e a ministra divina. E Lúcifer prestava, então, essa subordinação, era subordinado aos pais da constelação e ao governo do universo local.
E o universo local, por sua vez, Micael sempre dizia: eu governo o universo local sob a autoridade de um Pai universal que mora no paraíso. Só que esse Pai universal, as pessoas aqui do sistema, dos planetas, não têm acesso ao paraíso. Vamos fazer uma visita ao paraíso. Não. Somente o Filho Criador é que pode sair do seu universo local e ir até o paraíso. Somente ele. Então, o Lúcifer, em algum momento, falou assim: olha, eu não acredito que esse Pai Universal exista, é, na verdade, uma enganação do Filho Criador para dizer que governa o universo sob a autoridade desse suposto Pai que ninguém conhece. Então, eu não vou mais estar sujeito a esse governo, eu não vou mais dar satisfação ou aceitar a autoridade de subordinação da parte desse governo sobre o meu sistema. O meu sistema quer liberdade. Eu quero ser livre. No meu sistema, eu vou criar meus próprios tribunais, eu vou criar minhas próprias leis, e eu vou deixar que todo mundo também tenha a sua liberdade. Por exemplo, o príncipe planetário que aceitar o meu governo, eles também vão ter liberdade nos seus planetas. Eu não vou ficar lá dando pitaco, não, e controlando, não. O príncipe vai ser o Deus naquele planeta. E aí foi, né, aquela loucura. Para alguns aquilo era uma loucura total. Como pode Lúcifer, um ser tão elevado, tão perfeito como tinha sido durante todo aquele tempo, ele havia governado com perfeição o sistema, do nada ele faz uma declaração bombástica dessa, e aí foi aquele caos no sistema. E o livro diz que houve uma guerra nos céus. Essa guerra, naturalmente, não é uma guerra em que você fica batendo espada contra espada e fere o outro, não. Mas era uma guerra de narrativa, uma guerra dialética. Era, por um lado, Lúcifer tentando convencer as pessoas que o Pai Universal era uma fraude, era uma invenção dos filhos criadores, e que a partir daquele momento o sistema não estaria mais subordinado aos governos nem da constelação e nem do universo local, que eles teriam independentes, né? Bom, imediatamente Gabriel veio de Salvington, quando soube da rebelião, ele veio de Salvington, ele se apresentou ali no centro do governo sistêmico e Gabriel começou então a falar sobre a verdade, sobre a autoridade de Micael, sobre a verdade do Pai Universal, e que realmente nem todos tinham acesso ao Pai, e que muitos teriam que acreditar no Pai pela fé, e que um dia os ascendentes poderiam um dia se encontrar com o Pai, e até mesmo aqueles que não eram ascendentes, em algum momento no futuro, quando esse universo se completasse, em algum momento eles poderiam ter acesso ao paraíso. Então ficou aquela guerra, Lúcifer defendendo as suas ideias, enquanto Gabriel defendendo a lealdade e o governo do Filho Criador. E por 7 anos do sistema permaneceu essa batalha. E todas as personalidades tiveram que tomar suas decisões. Desde Melquisedeques, os portadores da vida, os filhos materiais, que são os Adães e Evas, os anjos, todas as classes de anjos, e aí criaturas intermediárias, e os seres ascendentes que também estavam em Jerusalém, a exemplo daquele 100 que foi escolhido por Caligacha lá no passado. Então, eles tiveram que tomar suas decisões. E quando todos tomaram suas decisões, foi permitido que Lúcifer falasse, foi permitido que ele expressasse as suas ideias e cada um pôde tomar sua decisão. Quando todos decidiram, então Lúcifer foi tirado do poder e foi colocado um novo governante ali. Mas esses rebeldes continuaram soltos por muito tempo, tentando convencer todas as pessoas de vários lugares. Da parte dos governantes, eles colocaram os planetas em quarentena, todos os planetas que haviam seguido Lúcifer. Como eu disse, Lúcifer tinha abaixo dele
607 príncipes planetários. E desses 607, Lúcifer conseguiu convencer 37. E entre esses 37, infelizmente, estávamos nós. Caligácia e Daligácia aceitaram, cederam aos sofismas de Lúcifer, às mentiras de Lúcifer. E com a queda de Caligácia, com a queda de Daligácia, caíram também muitos assessores. Caíram um número enorme de príncipes, de criaturas intermediárias. Caíram também anjos. É por isso que a Bíblia fala assim, que o dragão conseguiu arrastar 1/3 das estrelas do céu, porque realmente ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do sistema de Satânia. Isso é um número avassalador. A gente não tem noção, sim, matemática, mas é um número grandiosíssimo. Tem documentos no livro que fala da quantidade de anjos, de hostes e mais hostes que formam o trabalho angélico no sistema. Então, 1/3 disso é uma coisa absurda. E Lúcifer conseguiu. E entre os planetas ele conseguiu convencer 37. E estava lá, entre esses 37, o nosso planeta. E tudo aquilo que tinha sido feito, de 300 mil anos de trabalho, foi jogado no lixo. E entre os assessores do príncipe, 40 se mantiveram leais e 60 cederam às ideias de Caligácio. Caligácio se sentiu na oportunidade de ter poder, porque ele, quando Lúcifer disse, você vai poder ser a autoridade máxima no seu planeta, você pode ser o Deus de Urântia. E Caligácio então se declarou, eu sou o Deus de Urântia. E é por isso que em alguns lugares da Bíblia fala, né, que o diabo é o Deus deste mundo, né? Em outros lugares fala sobre o príncipe e que Jesus foi lá e tomou o lugar do príncipe e assumiu o principado de Urântia. Isso aconteceu na época de Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele tirou das mãos de Caligácia esse título de príncipe planetário. E ele, próprio Jesus, assumiu o título de príncipe deste mundo. Então, o que eu quero chamar a atenção não é nem para os que se rebelaram. Eu até entendo que seria era o caminho mais fácil, seguir o seu líder, seguir o Caligácia, porque Caligácia não estava sozinho. Caligácia deve ter razão, porque Lúcifer apoia Caligácia, que é o nosso governante soberano do sistema. Lúcifer nunca errou. Lúcifer era um ser perfeito. Então, eles devem estar certos. Será que nós fomos enganados durante todo esse tempo mesmo? E esse Pai Universal não existe? E Micael governa o universo montado em cima de uma mentira? Então, era o caminho fácil. Seguir o seu líder naquela rebelião. Mas o caminho difícil era dos leais. Sabe? Porque veja que entre os assessores do príncipe, aqueles que vieram de Jerusalém, veja que entre eles a maior parte se rebelou. Entre os que vieram de Jerusalém, 60 se rebelaram, porém, entre os andonitas modificados, somente 44 se rebelou. Olha só que incrível! Eles tinham seus pares, Van e Amadon, eram pares, clones um do outro. O Van era o clone do Amadon. E eles provavelmente tinham uma admiração grandiosa pelo seu par. Porque imagina, o conhecimento que tinha uma criatura que já tinha passado pelo sétimo mundo das mansões, estava em Jerusalém, né? Estava próximo, sei lá, da fusão, e eles vieram cumprir uma missão aqui. Imagina o conhecimento que eles tinham, a sabedoria, a graça, né? A simpatia. Eu imagino que eram seres fantásticos. E aqueles andonitas modificados tinham eles como os seus heróis. É o que eu imagino. Mas na hora de se manter leal a Micael, nem todos seguiram os seus líderes. Nem todos os andonitas modificados seguiram o assessor, o seu chefe, por assim dizer. Então, enquanto 60 dos assessores do príncipe se rebelaram,
somente 44 dos andonitas modificados. Então, isso foi, eu vejo como os seres ascendentes, dotados de ajustador do pensamento, faz toda a diferença. Os assessores do príncipe não tinham seus ajustadores do pensamento, enquanto que os andonitas modificados tinham seus ajustadores, eram seres humanos normais, com a diferença de que eles estavam vivendo enquanto, né, indefinidamente, enquanto comiam do fruto da árvore da vida. E entre as criaturas intermediárias, olha o tamanho da perda. Dos 50.000 que haviam entre as criaturas intermediárias, 40.119 caíram. E somente 9.881 se mantiveram leais a Micael. Sim, Posso colocar uma coisa, Nimes? Não, claro, nós estamos continuando ali, mas eu achei assim, é pouco, né? 11% só dos príncipes planetários que o Lúcifer conseguiu convencer, né? Isso foi pouco para mim. Mas, ao mesmo tempo, olha a liderança que os príncipes tinham nos planetas, né? Por exemplo, esses seres intermediários, eles se consideravam netos do cara, né? Ou, sei lá. Eles também não tiveram juridicamente. contatos maiores. Eles eram do Os planeta, eles estavam intermediários aqui não tinham esse circunscritos. contato. Não, Os não tinham, né? intermediários não tinham. Para eles era Caligacha. Caligacha era a representação de tudo De que era tudo, de é. poder, de grandeza, de sabedoria, de conhecimento. Eles tinham ele mesmo como o seu líder. Uhum. Só que É, para alguns, assim, não é possível. Isso não pode estar certo. Como assim, né? Como assim essa história? Aí o Van, que liderou os leais, esse cara foi um herói. É incrível o que o Van e o Amadon fizeram aqui na Terra. Porque contrariando tudo, toda a lógica, né, que seria seguir seu líder, o Van falou: pera, não está certo isso. O Van mandou um ofício para a sede do sistema, né? Mandou uma mensagem para a sede do sistema pedindo informações para a sede. Falou assim: olha, o Caligache aqui deu a louca no Caligache, decidiu que ele é o deus de Urântia, que não vai mais dar satisfação a nenhuma autoridade hierárquica acima, e é ele que manda tudo. Como é que é isso? Aí quem é que estava governando o sistema? Lúcifer, o governo rebelde, o chefe da rebelião. Ele responde para Van e falou: ó, tá tudo certo, é isso mesmo, pode seguir Caligaste. Aí o Van falou assim: mas não é possível, enlouqueceu todo mundo? Né? O que está acontecendo no universo? Mandou um ofício para a sede da constelação, um grau acima. Infelizmente, nesse intervalo, os planetas foram colocados em quarentena, o sistema foi colocado em quarentena e o Van nunca recebeu essa resposta. eu acho que Lúcifer também não foi muito firme nessa ideia dele, né? Tanto é que o livro fala que depois ele até se arrependeu, mas o orgulho não deixou ele voltar atrás. Por isso que eu acho que ele convenceu tão poucos. E esses 11% eram desvirtuados, que nem o nosso amigo Caligastia, né? Já eram também com problemas de querer ser um pouco mais, de serem diferentes, de serem rebeldes. Tem esse percentual, né, nos seres, nas personalidades também, né? Isso nós vemos ainda nos dias atuais, né? Pessoas que se aproveitam da mínima chance para poder participar de um motim, né? Para participar Sim, de uma sim. rebelião, para participar de, um, de uma revolução. Estão sempre prontos, né? Só precisa de estopim. Às vezes Sim, ele sim. nunca vai dar início àquilo, mas quando surge a movimentação, ele já engaja, porque ele já tinha Talvez, aquilo, né? é, talvez, Enraizado. talvez Deus também tenha essas personalidades que envergam um pouquinho para esse lado, justamente para criar esse distúrbio, né? Porque eu vejo que a Mas não lei é eterna personalidade, né? Não é é, personalidade. A mas personalidade é imutável no processo. A personalidade é uma espécie de um carimbo que te identifica. é um conjunto que te identifica, exato. Mas alguma coisa influencia isso, né? Porque eu olho que essa diversidade que faz com que surjam
as questões porque a lei de Deus, né, ela é imutável, ela já existe desde eternamente. Entre ela está a questão pedagógica de que nós temos que passar por vicissitudes e problemas para conseguirmos progredir, raciocinar, pensar, gerações, que é a forma que a natureza, né, imagina assim, a lei de Deus tem para que a gente busque se melhorar, né? Então, essa não é todo mundo igual, né? Essa diversidade que gera tudo isso. E provavelmente Mas eu algumas acho que delas, todos nós temos, todos nós vivemos com o dilema. A escolha sim, que nós fazemos é uma coisa. O dilema talvez esteja presente na mente de todos. é. Tanto que há uma informação no livro que diz assim que houve um momento no passado que o União dos Dias alertou Gabriel dizendo: "Ó, nem tudo anda bem na mente de Lúcifer. Está Uhum, sim. acontecendo, está dando umas faíscas ali dentro da mente de Não, Lúcifer, isso demorou, não foi assim rápido, né? Ela ao longo foi de muito surgindo tempo. ao Isso, longo de muito tempo. isso. Só que eu fico imaginando o seguinte: quantas pessoas estiveram por um certo momento ali, e aí? Vou para cá, para Lúcia, parece ter sentido o que ele fala. Não, mas Gabriel também está falando, ou parece ter sentido o que o Gabriel fala. Quantas pessoas ficaram ali na Berlinda por um tempo até tomar sua decisão? Então, não é assim, todo mundo que tem que ser leal vai ser leal, todo mundo que tem que ser desleal vai ser desleal. A gente vive esses dilemas o tempo todo, e talvez eu, você, todos nós, se tivéssemos diante disso, e a gente olharia os dois lados e falaria assim, e aí, eu sigo o Caligacha, o cara governa aqui há 300 mil anos, Lúcifer está apoiando a causa dele, e aí, sigo ou não sigo? Então, todos nós vivemos esse dilema, mas não quer dizer que esteja dentro de nós a semente da rebelião. Eu não entendo que Deus crie pessoas assim, ó, esses estão vamos dizer assim, mais propensos a rebelar, esses estão menos propensos a rebelar. Eu creio que essa decisão cabe a cada um e todos têm o mesmo peso, meu modo de pensar. É claro que a gente pode pender para um lado, pender para o outro, dependendo das nossas decisões. Mas e aí que tá? A decisão está na mente de cada um. Como você disse, apenas 37 dos príncipes caíram, né? É um número pequeno até considerando, né? É, De 11, 600. 11% mais ou menos, 11 e pouquinho. Acho que não, né? É menos, né? Não, 607, Não, é... você pega aqui, ó, 37 não, e é 5, divide 6, por não, 607. 5% e 6%. pouco, 6%, é É, verdade, 6%. menos ainda. É. 10% seria 60. Sim, 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 é. Eu Então, fico vamos lá. pensando se essa mensagem do Van, que depois lá adiante os intermediários acharam ela presa num relé, né? Porque É. se ela tivesse chegado lá, será que teria modificado alguma coisa? Não, porque o Van É. não é porque Edentia Não não tinha soubesse do ocorrido. autoridade, né, para Não, mudar. Edentia já sabia do ocorrido. É, Edentia não ficaria sabendo pela mensagem de Van. Mas é. o que poderia dizer é o seguinte: se a mensagem chegasse para Van dizendo, olha, não siga Lúcifer, não siga Caligacha, porque eles se rebelaram, não ia mudar nada, porque Van continuou leal, né? Mesmo não recebendo a mensagem, o Van continuou leal. Então, Talvez o que a Estela quer colocar, será que o Ivan não teria conseguido convencer mais? Mudar um pouco o rumo da história. Isso me é, leva a pensar que tudo tem um caminho, né? É, Eu fico pensando, será que adianta a gente começar a orar para que mude tal coisa? Para mim fica muito provado com tudo isso de que o desenvolvimento espiritual é individual, o desenvolvimento consciencial é individual, né? E que independente do que aconteça no planeta, o que Deus programou vai seguir a sua rota independente do transtorno e vai sacudir até se ajeitar e, né, seguir o seu caminho. eu acho que se o número mudasse, tipo assim, 40-60 mudar 45-55, 50-50, mesmo que isso acontecesse, não mudaria nada na rebelião.
A rebelião já tinha acontecido, era um evento muito maior, e mesmo que, por exemplo, nós tivemos um planeta, Panoptia, que Elanora liderou os leais e nenhuma pessoa se perdeu. Ninguém seguiu o príncipe. Apenas o príncipe caiu. Então, mas certamente aquele planeta também foi prejudicado, né? Aí até vinha um novo príncipe planetário, recomeçar o trabalho. Então eu entendo que realmente a perda já tinha acontecido, né? A O Van e o Daniela Amadon colocou. tentou dar continuidade aos trabalhos, é, mas a- o hum, projeto é. desabou. A Daniela colocou ali no chat que por que Deus não veio, então, avisar a Lúcifer, olha, estou aqui, de fato eu existo e tal, né? Mas eu acho que os criadores, né, os filhos criadores, eles têm toda a autonomia, então Deus não interfere nisso, né? Ele é o filho Eu acho que criador que Deus vai. não modificaria a sua própria lei, né? É. Não é o papel dele esse. O Sim. processo é exatamente o contrário. É permitir que todos tenham a liberdade de escolha para saber quem vai escolher por ele. Aí toda vez Exatamente. que alguém escolher o contrário, ele vai interferir. Então Não, não é. muito sábio essa ideia do Micael. Nossa, eu achei assim fantástico, né? É. Claro que eles têm uma outra autoridade, fico pensando como aplicar isso aqui no planeta, né? Vamos supor quando tivesse lideranças, mas é uma autoridade muito Então, assim, eu né? fico vendo Nós acho aquele que estamos com negócio, muita o alerta, libertinagem ainda. que o União dos Dias, o Emanuel, fez, dizendo assim, nem tudo está bem na mente de Lúcia. Agora pensa comigo, quantos outros governantes, ou mesmo quantos príncipes planetários pensaram na possibilidade da rebelião, mas decidiram pela lealdade? É aí que está o valor. É aí que Deus está buscando o valor da decisão, de diante do erro, da rebelião, do pecado, da iniquidade, escolher se manter leal. Quando todas as adversidades, quando toda a situação se mostra ser o caminho mais fácil à rebelião, é você decidir, não, eu vou manter leal. Mesmo que a mensagem do sistema veio para mim dizendo que, ok, vou continuar leal. Imagina o valor produzido na mente de Van e Amadon, se mantendo leais e mantendo a chama da verdade aqui no planeta. Então, não é uma questão de interferir. Porque o universo foi criado exatamente para isso, não para evitar isso. O universo foi criado para que as criaturas tomem suas decisões. E aí, quando ela está diante de uma situação para tomar decisão, Deus vai interferir? Não é isso que vai acontecer. Então, isso vai desde do nível mais alto até o nível mais baixo. Desde as nossas decisões do dia a dia, entre um caminho e outro, entre uma escolha e outra, entre a corrupção e a não corrupção, entre fazer a escolha correta ou não. Isso está no nosso dia a dia. Se cada vez que eu for escolher o caminho errado, Deus parar na minha frente, não é esse o caminho, vá para aquele lado de lá. Eu assim, pronto, aí agora eu não tenho mais escolha, eu não posso mais decidir os meus caminhos. Perdeu todo o sentido de ter criado os universos imperfeitos. Por que eles foram criados imperfeitos? Para que as criaturas enfrentem os seus dilemas e façam suas escolhas. E nessas escolhas, pode ser que ela escolha o caminho certo ou não. É parte do processo, assim como foi no governo do sistema. Entre 10 mil sistemas, nós tivemos apenas 3 casos de rebelião. 10 mil sistemas, 3 casos. Olha, quantos por cento, né, que isso dá? 0,003, alguma coisa assim. Então, é para isso mesmo que tudo foi criado, para que possa fazer escolha. E aí muitas outras, já vou te passar a palavra, Daniela, mas imagina quantos outros governantes como Lúcifer pode ter em algum momento cogitado uma rebelião. E aí o União dos Dias também deve ter dito, olha, nem tudo está bem na mente daquele lá. Mas na hora que aconteceu uma catástrofe no sistema satânico, falou assim, olha lá, tá vendo? O fim da iniquidade qual é? Olha o exemplo lá do pecado, para quem vai por aquele caminho. E de repente essa pessoa nunca tenha se rebelado. Então é ali que está o valor. O valor está entre aqueles que passam na berlinda, mas não cai. Eu acho que é aí que está o valor. Diga, Daniela.
Não, no caso, a gente que tem o ajustador do pensamento. Deus está se comunicando o tempo todo e apontando o caminho, e a gente está fazendo essa escolha. E aí, no caso, assim, é porque com relação a essa questão do Lúcifer, eu acho que ele deveria ter, na minha opinião, né, gente? Ele deveria ter muita vontade de realmente conhecer esse Deus e tudo, e aí não tinha como, e ele criou o próprio desafio dele, que foi eu duvido que era para ele pegar e dizer, não, pois estou aqui, olha, estou aqui. Ele não E aí tinha não. vontade de conhecer Deus. Não, quem tem vontade de conhecer Deus, busca a Deus, não rejeita Deus. É o contrário. Ele rejeitou Deus. Ele criou em sua mente uma tese de que Deus não existia. Não, porque o Filho Criador, para todos os efeitos, é a figura do Pai Universal. E quem vê o Filho Criador vê o Pai Universal. Ele não teve fé suficiente para isso, se tornou um ateu. Assim é hoje. Quantas pessoas hoje têm um ajustador do pensamento e são ateus? Não é por falta de elementos de fé ou elementos da realidade espiritual presentes na nossa vida, não é por falta disso. Nós temos a presença do Pai Universal, que ele é onipresente, temos a presença do fragmento dele próprio, pessoalmente dentro de nós temos a presença do Filho Eterno, nós temos a presença do Espírito Infinito, além disso, o Espírito Santo da Ministra Divina, os 7 Espíritos ajudando a mente, nós temos o Espírito da Verdade de Micael, e como você disse, o ajustador do pensamento, Deus dentro da pessoa, e ela decide rejeitar. Não é porque, nossa, não há motivo para isso. De fato, não há. E não havia motivo para Lúcifer, porque tudo que ele desejava, esse contato, talvez, se ele desejava, e ele precipitou, colocou o carro na frente dos bois, né? Ele teria em algum momento no futuro. Mas nada justifica o que ele fez. Porque eu vou te dar um exemplo, porque nada justifica o que ele fez, para você entender. Imagina o seguinte, aqui na minha cidade aqui é cidade pequena, não tem muitos condomínios, então eu vou dar esse exemplo. Nós temos um condomínio fechado, que tem acho que uns 20 prédios lá dentro, né? E vamos imaginar ali tem um síndico. Ele tem ali, esse síndico então administra esses 20 prédios e o condomínio. Muito bem. Imagina o seguinte, se esse síndico falar assim, a partir de agora eu quero independência. Não vou mais dar satisfação ao governo da prefeitura, do prefeito da cidade, nem vou dar satisfação ao governo do estado de São Paulo, muito menos ao governo federal o presidente da República. Eu quero independência. O meu território aqui será livre, eu vou ter meus próprios tribunais, minhas próprias leis, e aqui quem vai mandar sou eu. Faz sentido para você isso, considerando que toda personalidade que nasce vinha do Pai Universal? Toda a energia que mantém todo o sistema funcionando vem do paraíso, do Pai Universal. Os circuitos da mente vêm do Espírito Infinito, da terceira pessoa da Trindade. Toda a realidade espiritual vem do Filho Eterno. Os ajustadores do pensamento vêm do Pai Universal. A personalidade vem do Pai Universal. Lúcifer não produzia nada. Assim como aquele condomínio ali na minha cidade, eles não produzem a própria água, eles não produzem a energia elétrica, eles não produzem o próprio alimento. Eles dependem de tudo, vem de fora. Aí o síndico dá a louca de que quer ser independente. Foi o que Lúcifer fez. Lúcifer governava uma parcela pequena da criação, ele não produzia nada. A vida que faz uma semente germinar não vem dele. Ele não produzia absolutamente nada, tudo vem de fora. Como é que ele quer independência? Imagina, só cortar a energia elétrica do condomínio, corta a água, a energia elétrica, eles vão viver aqui uma semana? Ou nem isso? Então, não faz sentido o que Lúcifer queria. Ele não era autônomo em absolutamente nada. Diga lá. Eu compreendo completamente o teu ponto de vista e concordo, mas assim, eu também só acrescento uma coisa, por que eu vejo por esse ponto de vista? Porque assim, eu vejo que Lúcifer, apesar dele ter sido essa criatura incrível e tudo, e evoluída, ele estava também em evolução. E isso serve, assim, até para a gente mesmo perceber, né, assim, que nós erramos, assim como essas criaturas que também já estão lá bem, 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 muito bem encaminhadas,
elas também estão propensas a isso. Então, assim, por isso que eu penso assim, sabe? Eu vou assim mais para esse lado, falando, não, o cara queria era. Mas enfim, era, não vou me prolongar, não, rapidão, só isso mesmo, obrigada. Assim, lembrando que os reveladores falam que ele se deu conta lá pelas tantas que aquilo que ele estava fazendo não estava certo. Só que o orgulho dele não deixou ele voltar atrás, né? Então, era orgulhoso. O problema é o orgulho, né? A gente tem que ver que não é só um erro, né? O Lúcifer, sei lá, tropeçou e cometeu um erro, mas ele não estava sendo mais sincero. Jesus ofereceu perdão a ele, inclusive. Jesus, quando estava aqui, ele fez uma conferência com os rebeldes, ele falou: ainda agora, meus filhos, vocês são meus filhos, eu os amo porque são meus filhos. Ainda agora, se vocês aceitaram o meu perdão, vocês ainda assim, ainda há tempo do perdão, e eu ofereço a vocês o perdão. O que que eles fizeram? Lúcifer foi covarde que nem apareceu lá, né? Mandou o Satã para representar ele. Mas qual foi a oferta que Satã foi levar? Falou assim: por que você não se alia a nós? Né? Tipo assim, aquele negócio de falar assim: te dou todos os reinos desse mundo, né? Se me adorares. Aquilo ali é simbólico, mas é assim: por que você, filho criador, também não se torna, sei lá, o governante do universo? Não tem que ficar dando satisfação a esse pai universal hipotético, né? Ele defendia isso. Então, não foi por falta de perdão, de oferta de perdão, não foi por falta de, olha, tá bom, eu errei, estava equivocado, eu estou disposto a voltar. Mas ele era orgulhoso demais para isso. E eles se aproveitaram do momento em que o filho criador estava mais fragilizado, porque estava num corpo humano mortal, um ser humano mortal com todas as suas limitações, e num ato de covardia tentaram se aproveitar desse momento para convencer o filho criador a cair. Diga, Márcia. Jeremias, você colocaria o nosso ego, essa briga nossa, todos os dias, né? Nós brigamos com o nosso ego, ele é necessário, mas é uma briga, né? É uma constante isso, né? Só que se nós nos acomodarmos realmente e deixarmos o nosso ego caminhar, nós estaríamos aderindo ao esse sistema ruim aí, né? Então, essa palavra que se discute muito do ego, você colocaria nesse contexto aí? Eu entendo que o ego não seja uma coisa de Lúcifer, até porque é parte da nossa natureza humana. Com rebelião, sem rebelião, o ser humano teria de lidar com o ego. É o nosso sinal da besta, né? Sim. Nosso eu animal que está sempre puxando a nós para que a gente possa viver segundo os nossos instintos animais. E, por outro lado, nós temos a presença do Espírito buscando fazer com que nós sigamos a vontade do Pai, o caminho do Espírito. Então a gente tem que viver essa dualidade, é parte do processo, com rebelião ou sem rebelião. Então não entendo que o ego tem a ver com a rebelião. Muitos dizem, né, a igreja, o cristianismo alega que Deus tinha feito o mundo perfeito e com o pecado entrou no mundo, agora todo mundo nasce em pecado. Mas nós sabemos que não é assim. Com rebelião ou sem rebelião, a gente iria viver os nossos dilemas, a gente teria que lidar com os nossos egos. Isso é natural, parte do nosso processo. Com a queda ou não de Adão e Eva, o pecado já existia no mundo, não foram eles que trouxeram o pecado para cá. Essas quedas atrapalharam o processo, interferiram no nosso progresso, por assim dizer. A gente estaria um pouco mais à frente. Se o príncipe não tivesse caído, a gente não teria perdido mais de 150 mil anos, né, de estagnação evolutiva até a chegada de Adão e Eva. Depois da queda de Adão e Eva, o livro diz que 25 mil anos depois viria um príncipe um filho magisterial. E aí já inauguraria a primeira era de luz e vida, já seria um processo de elevação moral, né? Evolução moral da raça humana. Então, imagina como a gente estaria com 25 mil anos, mais 12, 13 mil anos depois da vinda do magisterial. Então, a gente realmente estaria num planeta que era um céu na Terra. Foi nesse aspecto material de o avanço da civilização, o nível de moralidade da humanidade, os problemas materiais referentes
deficiência genética e também a nossa, vamos dizer assim, fragilidade perante o ataque de micro-organismos, e a gente já teria superado também, então a gente não passaria mais por pandemias, a gente não teria deficiência genética e todas as doenças teriam sido resolvidas. Então, nessa questão material e também na questão da moralidade, a gente já teria um só governo, uma só moeda, uma só nação, uma só religião, um só idioma, e a gente teria, assim, não teria mais essa criminalidade que tem hoje, a gente estaria muito mais avançado como civilização. Isso foi um atraso para a humanidade. Mas individualmente, todo ser humano, nesse processo, vai ter que lidar com o seu ego, né? A diferença é que no mundo de Era de Luz e Vida, a gente vai ter, sei lá, até 500 anos aí para poder lapidar o nosso eu, vencer aqui na Terra esse sinal da besta, que é a nossa herança humana, animal, para que a gente possa, então, seguir para a carreira ascensional. E talvez, numa era como essa, a gente nem precise mais passar por 7 mundos das mansões. Talvez a fusão ocorra na Terra, no planeta de origem. Então, essas coisas todas estariam mudadas. Aquilo que, na visão de Isaías, diz, né? Vejam um novo céu, uma nova terra. Os homens constroem suas casas e habitarão nelas. Um jovem morrerá de 100 anos. Ou seja, se a gente vive até 500, quem morre com 100 realmente está jovem, né? Então, essa ideia desse mundo, um céu na terra, o paraíso na terra, é a era de luz e vida. A gente não está nela ainda por causa da queda de Adão e Eva. E que foi reflexo da rebelião de Lúcifer. Se a gente tivesse um príncipe leal aqui, ele não teria atrapalhado os planos de Adão e Eva, então não haveria queda, e a gente estaria muito mais à frente como planeta. Mas individualmente não impede que nenhum de nós, né, individualmente, tenha que lidar com o ego e com os seus instintos animais, porque a gente vai continuar sendo seres humanos, mortais, mesmo na era de luz e vida, seres humanos, mortais, que nascem com as suas tendências. Talvez um pouco menos, uma genética muito mais depurada, aqueles instintos mais, vamos dizer assim, mais vis, como a psicopatia, a deficiência, a degeneração, né, intelectual de muitas raças, isso teria sido superado. A gente não teria o índice de criminalidade, né, esse mundo agressivo que a gente vive hoje. Mas, de um modo mais tênue, a gente também continuaria lidando com os nossos problemas. Você vai ter que continuar lidando com o perigo de você, sei lá, sofrer um acidente num veículo de transporte, de você, sei lá, estar trabalhando numa residência, cair, sofrer um acidente. Tudo isso do mundo material estaria presente ainda, mas a gente estaria muito mais avançado em todos os outros aspectos. Mas, respondendo à questão do ego, eu entendo que todos os seres de todos os planetas, revelados ou não, vão ter que lidar com o ego, em maior ou menor grau. Edine mesmo, mas eu acredito que é uma questão de tempo, né? E nós chegaremos, eu acredito isso, e não existe razão para não crer nisso, porque senão nós temos que ficar independentes aqui em Urântia, num país governado pelo coisa, né? Então, uma questão de tempo, e para nós o tempo é uma coisa assim, meio que, como você falou, né? 100, 200, 500 dias. O próprio livro de Urântia, ele vai ter revelações daqui a 1000 anos, então... A gente tem, assim, essa nostalgia, né? Assim, as épocas do príncipe, a época do Adão e Eva, a época de Melquisedeque, a época de Jesus e tal. Nós estamos vivendo uma época dessas. Urântia está à beira de uma época de avanço assombroso. E nós estamos vivendo essa época agora e nós fazemos parte desse negócio que está acontecendo. Nós somos parte disso. Então, a gente tem que trabalhar para a gente fazer isso acontecer. O livro de Urântia veio para isso, para nos dar essa ajuda. E nós estamos iniciando. Ele veio antes da era para que pudesse formar líderes, instrutores, grupos de estudo, construir uma massa crítica para quando o mundo estiver preparado para o livro. Então, nós estamos nesse momento. Nós somos os mensageiros de Melquisedeque da era atual.
Nós somos aqueles mensageiros de Jesus da era atual. E aí nós temos que fazer o nosso trabalho para que o mundo melhore. A ajuda veio. Mas só um comentário mais bonito que eu acho disso aí é que tu vê que dos 100 de Caligaste, os caras estavam lá em Jerusalém, e mesmo assim 60 se rebelaram, aderiram à rebelião. E dos humanos, que eram seres primitivos, né? Só 44, que tinham tudo Você vê. para os 100 aderirem, né? E isso que é bonito. Os caras É. não, provavelmente não tinham ajustador, talvez depois eu acho que até receberam, né? Esses que não se Não, eles, acho que rebelaram, eles mas tinham um ajustador, né? Os humanos modificados, que não tinham os 100 assessores que deixaram seus ajustadores em Jerusalém. Mas veja que em Jerusalém nenhum não se assessor, sabe se nenhum todos ser tinham. humano. Em Jerusalém, nenhum ser humano. Aqui ainda É, temos 44 dos assessores, né? Mas lá em Jerusalém, ninguém, nenhum ser ascendente caiu no é. sofisma de Lúcifer. Olha só. Aí, e o livro de Dante fala assim, essa é a maior prova de que o método do Pai Universal de formar seres ascendentes está certo. Essa é a maior prova de que está certo. Por quê? Porque seres que nascem em planetas de origem, passam por toda essa diversidade aqui, esse contato com o ajustador, essa lapidação, esse treinamento constante, repetição. O livro fala de repetição e mais repetição, né? Decisões e mais decisões, todo santo dia. Isso fortalece demais a personalidade. E a gente vê que lá em Jerusalém, nenhum ascendente mortal caiu na rebelião de Lúcifer. E veja quantos anjos caíram. É. Então, realmente é fantástico. Esse método de formar seres humanos vamos dizer assim, entre o martelo e a bigorna, é a melhor ferramenta, né? É o melhor método. Bom, pessoal, eu acho, Estela, que a gente deveria encerrar e continuar na próxima quinta, porque tem muita coisa ainda que eu iria falar, que está na apresentação, e que não vai dar para a gente falar hoje. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Na próxima quinta estaremos aqui de novo, né? Mesmo horário, a gente continuar esse bate-papo aí. Obrigado mesmo.